Grande, maravilhoso é o Senhor dos Exércitos. Amém? Diga comigo, toda honra, toda glória, todo louvor é do Senhor Jesus. Amém? Aqueles que vão participar da ceia, a ceia está aqui à frente. Como diz na palavra, quando se reunirem, devemos participar da ceia. Então, todos os domingos, a ceia está aqui à disposição de quem quiser cear. Amém? Muito bem, gente. Ontem à noite acabou o MMC. O que significa MMC? Macho muito curado. Isso a gente vai para lá. E lá no meio do MMC nós descobrimos que MMC significa muito macho chorando. Macho que é macho chora. Mudou. O que será que aconteceu? Amém? Nem eu precisei usar o pé de cabra. Pois é. Gente, a Marili se preparou, decorou o ambiente, pôs uma ostra gigante, dizendo que nós éramos as ostras. Levou um pé de cabra desse tamanho, para dizer que eram as mulheres. Não precisou. Eu falei para ela. Vocês sabem que lá em casa tem profeta. Daí eu falei para ela. Eu digo, você vai ficar de boca aberta com os homens. Né? E daí foi uma bênção. Uma bênção. Então, nós temos 3 remanescentes aqui do MMC. Está aqui o apóstolo Aquil, o pastor Silas e o João Eduardo. Então nós vamos ouvir o que cada um pode falar do MMC. Quais foram as suas experiências pessoais. Não adianta vir aqui e dizer foi bom. Não. Quem vai ser o primeiro dos 3? Os 3 vão falar. Quero saber quem vai ser o primeiro. João Eduardo. Boa noite. Bom, para mim o MMC tem um peso importante na minha vida pessoal. Eu com certeza vou ter um estilo de vida diferente. Áreas que eu julgava controladas em minha vida foram curadas, estão em tratamento e o homem tem a tendência de achar que está tudo bem. Eu já resolvi isso. E eu vi que eu não resolvi muita coisa. Estou resolvendo agora. Os homens que não foram já viram que perderam, né? Agora vem ele, o Silas, lá de Resende, Rio de Janeiro. Marido da Érica, a roxinha. O MMC, para mim, foi um desafio muito grande. Porque eu me deparei com coisas, com situações que Deus teve que tratar profundamente. E algo importante foi que ontem eu tive um acerto com Deus. E foi a conversa mais difícil que eu tive na minha vida. E foi com o apóstolo. Em que a necessidade de eu me retratar com Deus foi a cura que eu estava precisando. Glória a Deus. Aleluia. Então, o MMC foi muito importante na minha vida. Um divisor de águas. E um versículo muito forte é aquele que diz: aquele que quer salvar a tua vida, perdê-la-á. Então, através de alguns mecanismos de defesa, eu estava como que querendo salvar a minha vida. E eu me agarrei a situações como timidez, temor à autoridade, e isso estava me matando. Mas quando eu pude soltar minha vida,
e me entregar totalmente aos cuidados do Senhor, Deus pôde tratar das questões mais profundas da minha alma. E foi assim que Deus me curou de uma situação que vinha perturbando ao longo do tempo. Então, quero compartilhar para aqueles que ainda não fizeram o MMC, que esta é uma oportunidade, porque a unção apostólica também abrange a restauração. Amém. É isso que eu vou compartilhar. Amém. Glória a Deus. Viu? Paz. Eu nasci, cresci dentro de buraco. Sabe aquelas moré que ficam dentro do buraco, de vez em quando ele sai assim, olha assim. Né? Sabe o que me lembrou a MMC? Quando Elias, ele recebeu a intimidação de Jezabel, ele fugiu. O primeiro lugar que ele achou foi debaixo de uma sombreira de um zimbro. E ali ele se deprimiu. Né? Aí veio o anjo, deu comida numa boa lá, que é comida vitaminada, turbinada, ele saiu, depois daí a pouco ele entrou no buraco, né? Foi dormir num buraco. E a minha vida estava assim, tá com o buraco aberto. Sabe quando você não tampa o buraco? Você sempre volta naquele buraquinho, porque é a sua área de conforto. Zona de conforto. E por mais que eu tenha passado por muitos anos de cura, eu precisava tampar esse buraco. E Deus colocou o Rovilson lá junto do meu lado. Ele foi uma bênção, apóstolo. Foi uma bênção. Dois frios chorando. Você tem que ver. Dois frios chorando. Né? Cada um é mais insensível do que o outro, mas chorou. Não teve jeito, não teve acordo. Né? Mas naquele momento a gente pôde tampar esse buraco. Né? E interessante, né? Assim como Deus manifestou naquele dia, não veio no trovão, não veio no raio, não veio no coisa. Às vezes ele veio naquele sussurro, né? Bem... Os cios. Cios, né? Naquele voz bem suave. Para alguns veio como trovão, para outros veio... O MMC, ele atua dessa forma. Para alguns, pó! Né? Para os outros, ele vem mais calminho, mas ele tem o mesmo efeito. E assim como eu pude tampar uns buracos que gostava de esconder, eu vou ter que corrigir, porque não tem mais buraco para esconder. Ganhei uns desafios, umas tarefas para fazer, para ajeitar por uns tempos, ver se eu alinho a minha vida. Né? Então, o MMC é um desafio. Tem que ser macho para fazer. Agora foi bom. Então, vocês estão ouvindo pastores, apóstolos, para mostrar quanto é importante, né, passar esse processo, que às vezes a gente chega lá no ministério, mas não adianta, o passado ainda está preso e não adianta, né? Eu tive a oportunidade de ministrar algumas palavras no MMC, e uma das palavras que nós ministramos foi sobre as imagens que servimos, tirando as máscaras. E ali todo mundo se abriu de uma maneira surpreendente, dizendo quais as máscaras que tem usado, né? Foi muito impactante para todos nós que estávamos ali. E todo mundo pôde ficar nu. Porque o grande problema nosso é que nós não queremos a nudez porque é a nossa vergonha. E quando você consegue ficar nu, você vê realmente como você está, né? Foi o que antes que interprete mal, ninguém ficou pelado, tá? Eu estou falando nu é quando a gente tira todas as máscaras, todas as roupas que nos escondem. Espiritualmente, emocionalmente. Emocionalmente, até espiritualmente, né?
E cada um pôde dizer, não, gente, eu sou um enganador, eu tenho feito isso, tenho agido dessa maneira. Eu tive que ser pesado no discipulado nesse momento, né? Que um pastor disse assim, mas eu fiz isso. Eu digo, não, você dividiu a igreja. Então, ter que ouvir a verdade, né? O outro, não, porque eu sou assim, não, você é palhaço. E vou falar para vocês como que eu fui curado disso daí. Daí contei a minha experiência de palhaço, como que fui curado de ser bobo, né? Então foi um momento muito violento ali, cruel. Coisa de macho. Cruel. Coisa de macho foi. Mas eu vi que o resultado foi tremendo. Agora eu quero ouvir alguém que fez o MMC do outro lado, Marili. Porque para Marili foi uma experiência nova, né? Ela só trabalha quase com lágrimas que curam. Com as meninas. Realmente, meu marido falou uma coisa muito certa. Eu fiz um MMC junto com os homens. E para mim, para liderar, realmente é um desafio muito grande. Eu comecei falando com ele, eu não sei o que vocês sentem, porque eu sei da convivência que eu tenho com alguns homens. Mas eu citei um versículo, que está Filipenses 1:6, eu comecei o MMC. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. E eu vi ali, Deus levou um grupo muito maduro. Isso foi um diferencial para esse primeiro. E foi muito importante também. Nós não tínhamos ali pessoas que tinham dúvidas da sua identidade. Então era um grupo muito maduro e isso ajudou muito. E eu comecei, realmente levei um pé de cabra, porque eu pensei, meu Deus, será que esses homens vão se abrir? Mas eu quero dizer, meninas, mulheres, esses homens, eles não tiveram nenhuma dificuldade. Deus preparou um ambiente assim de confiança e de segurança, que esse é o nosso objetivo, é instalar naquele lugar um ambiente seguro, de confiança, onde cada um realmente possa abrir seu coração. Então, para mim, como mulher, foi uma experiência muito forte. Eu fiz o MMC junto. Porque conhecer, esse choque de conhecer, os homens eram muito objetivos, muito concreto. Né? Eu estou acostumada a trabalhar com mulheres, a mulher ela é, né, ela choraminga, ela chora, para ela falar alguma coisa, ela leva muito tempo. Os homens não, eles falavam, abria logo, acabou. Eu fiz aí isso eu mesmo, me assustei no começo. Eu comecei a ver o meu calendário, o meu programa, falei, meu Deus, eu vou ter que diminuir esse programa. Porque como nós estávamos em menor número de homens, né? Então, assim, foi muito forte. Foi uma coisa de macho mesmo. E depois, a Crélia estava comigo, minha discípula, lá estava minha fiel escudeira ali junto. E só participamos, mas a Flávia que foi lá, ministrou, me ajudou, que faltou uma pessoa para ministrar. E realmente a gente pôde criar assim, um ambiente que eu e a Crélia, inclusive, teve momentos que o Gloss ficou sozinho com eles e nós nos retiramos. E nós perguntamos para eles qual foi também eles terem a mim como líder ali. E eles realmente falaram que não teve problema nenhum. Porque a princípio eu pensei até que eu ia entregar só para os homens. Acharam ela muito macha também. Não é isso, não. Então, assim, para mim, foi uma experiência muito importante para eu conhecer os dois lados. E que venha aquilo que Deus quiser, mas realmente o impacto no mundo espiritual é muito grande. A gente percebe isso. Mas são muitos detalhes e realmente eu pude ver que no plano de ação, que é aquilo que o Akil falou, ele está voltando para casa com muito desafio para que os seus mecanismos de defesa causem mudanças no seu dia a dia. Porque a gente fala muito como cristão de um novo estilo de vida. Mas a gente acostuma com certas coisas e a gente não percebe. E esse momento, tanto do Lágrimas que Curam, como com o MMC, é para que haja um choque, a gente se veja no espelho mesmo e fala, não tem condições de eu continuar fazendo esse hábito, porque ele se tornou um mau hábito. Então, a gente falou muito sobre isso, sobre o mau hábito, que é a proposta também do Lágrimas que Curam. É você se conscientizar daquilo que tem machucado a você e machucado as pessoas que você ama.
E a gente está crescendo. Como eu falei para eles, tudo isso é um grande processo na vida da gente, como diz Filipenses. Então eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, esse privilégio de ter realmente participado desse momento importante. Deus abençoe a todos. Amém. E nós pudemos ver no MMC que uma coisa é trabalhar com as mulheres, que são violentadas, são abusadas, são quase sempre vítimas, né? E outra é trabalhar com os homens que sempre estão em uma posição ativa, né? Então isso também ele é bem diferente, porque você estar tratando com vítima é uma coisa, e estar tratando com ativo é outra coisa, né? Vítima e vilão tem dos dois. Agora, o ativo realmente é o causador. Então foi assim uma experiência gratificante. E muita gente saiu daqui diferente, né? E para nós, como rede apostólica, foi uma benção, porque nós pusemos em ação mais uma ferramenta à disposição das igrejas e do reino, que vai poder usar. Criamos uma equipe masculina agora, de restauração. Os 3 que estão aqui fazem parte, né? Aqui o Silas e o João Eduardo. E ainda, quem que não está aqui que ficou? O Marcelo e o Wagner. Estamos 5 homens, então, que vão se dedicar nessa área, porque aqui na igreja mesmo, sempre a equipe vem falar comigo, olha, como que nós vamos ministrar esse homem? Você não tem homem, né, na equipe. Então é essa possibilidade que nós estávamos abrindo, porque nas ministrações nós precisávamos de homens, né? E só tinha mulheres, e agora começamos a trabalhar com os homens. Amém? Pedro. Não é o Pedro? Você não é o Pedro? Não é o Pedro, gente? Vem aqui, Pedro. Quem que é esse? Hã? É o Pedro. Qual é a identidade deste homem? Para você identificar ele, você chama ele do quê? Então a identidade dele é Douglas. Eu posso chamar de Pedro, você vai dizer, esse não é o Pedro. Por quê? Porque é o Douglas. Agora, se você não conhecesse, ele chegasse aqui e dissesse, eu sou Pedro, qual é a identidade dele para você? É o Pedro. O Douglas não é só o nome dele, é a identidade dele. Então significa que ligado a este nome está toda a finalidade dele na face da terra. No nome dele está resumido todo o seu destino profético, todo o seu futuro, todo o seu presente, e está escrito todo o seu passado. Obrigado, Douglas. Então, independente do certificado, que tudo que ele fizer está ligado ao nome Douglas. Por exemplo, ontem ele estava na igreja aqui ensaiando. Quem estava ensaiando? O Douglas. Quem é o pai do Noah? Quem é o marido da Isabel? Ah, ela não se chama Isabel? Aline. Quando você ouve Aline, você se lembra do quê? Que ela é casada com o Douglas, pai do Noah, que é dançarina, entendeu? Então o nome está ligado à nossa identidade. Quem fala de Coraiola, meu nome está muito mais ligado ao meu sobrenome. Quem fala de Glaucio, se você chegar para Marili o Glaucio, Mais íntimos. ela tem a minha identidade no Glaucio. Minha irmã tem no Glaucio. Mas quem me conhece está ligado à identidade ao meu sobrenome, Coraiola. Falou do Coraiola, você já tem identidade. Meu Deus, aquele chato. Não é? Algumas pessoas pensam isso. É a identidade da pessoa. Então, por isso que eu quero falar hoje sobre a identidade desta igreja.
Porque você faz parte dessa igreja. E o nome dessa igreja tem um significado extremamente sobrenatural. E às vezes você só frequenta a igreja e não viu qual é o teu chamado para estar nessa igreja. Porque se a identidade da igreja é o nome que ela tem, o que está aqui escrito aqui em cima? Ministério, logo não é nem comunidade e não é nem igreja. É um ministério. Ministério é o quê? Serviço. Então todo mundo que entra aqui está sabendo que vai trabalhar. Ninguém foi convidado como visitante, ninguém foi convidado para ser assistente, ninguém foi convidado para ser membro. Você foi convidado para vir para um lugar para trabalhar. E daí vem apostólico. O que significa o apostólico? É toda a doutrina apostólica. Então o que nós vivemos? Qual é o nosso objetivo? Viver ao molde dos apóstolos. E fecha o nome, a identidade verdadeira, porque esses dois primeiros quase não é conhecido. Na cidade dizem o quê? Koinonia. Da onde que você é? Da koinonia. Aonde está indo? Na koinonia. Mas aonde está a koinonia hoje? Essa é a nossa identidade. Nós não somos Nova Aliança, nós não somos Igreja de Cristo, nós não somos Assembleia de Deus, nós somos o quê? Koinonia. Você tem que saber o que é koinonia. Porque se você sabe a identidade da igreja, você sabe o motivo que você está aqui. E mais do que isso, você sabe o que você deve fazer. Amém? Onde está escrito na Bíblia koinonia? Marili, hoje eu vou me mover assim bem pastoralmente, tá bom? Viu? Que benção. Aonde que está escrito koinonia, gente? Neurilene sabe. A pastora Neurilene, onde está escrito koinonia? Meu Deus, esses veteranos me envergonham. Pastora Rubimi. Alencar, você sabe, Alencar. É Atos, lembrei. Crélia, não me deixe passar vergonha. Pai Júnior. É só aí que tá? Hein? Onde está escrito koinonia, gente? Diga para o teu irmão, em 3 lugares na Bíblia, esta palavra é usada. Koinonia. A primeira é Atos 2:42. E preservavam na doutrina dos apóstolos, então quer dizer, coincide aqui com o nosso nome. Apostólico significa o quê? Estavam na doutrina dos apóstolos. E na comunhão, na koinonia. Agora eu te pergunto, nesse contexto que está aí, o que está dizendo sobre a igreja primitiva? E preservavam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O que é esta comunhão? Patrícia, você que é uma das mais novas. Para você, soa o que esta comunhão? Darciele, o que para você é comunhão? Eu não ouvi a resposta dela, mas... É para a gente vir aqui, todo mundo junto, para adorar o Senhor. Tá. Essa foi a resposta dela. Na minha concepção, é estar junto, é cuidar um do outro, é desfrutar das alegrias, tristezas, sei lá, por aí. Olha o meu olhar de peixe humor. Evaldo, que está rindo bastante. O que é a comunhão? Hã?
O problema e o grande problema nosso é sempre levar para o natural as coisas, gente. Eu tenho que mostrar para vocês os outros contextos que está na Bíblia, para vocês compreenderem o que está aqui em Atos, o autor falando sobre a nossa igreja. Isto é, o que nós somos. Então abra sua Bíblia em 2 Coríntios 13:13. Gente, o Noah na adoração participou intensamente da Santa Convocação. Olhem bem, 2 Coríntios 13:13 diz assim: a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a coinonia do Espírito Santo sejam com todos vós. Opa. 13:14? Ah, desculpa, 13:14. Sim ou não? Mudou tudo aqui. Então quer dizer que o autor de Atos está falando não é bem aquilo que nós entendemos. Agora ele falou que coinonia é o quê? Comunhão do Espírito. Não viu o 13:14? Não, nem ligue, estão querendo me derrubar. Pode ficar tranquilo. Está escrito aqui, eu sei o que eu estou lendo. 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo, isso daí é a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e o que mais? A comunhão do Espírito Santo seja convosco. Marili, o que é comunhão com o Espírito Santo? Comunhão do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo. Exatamente, gente. Comunhão é um desfrutar pleno de tudo com alguém. E que alguém que é? Com o Espírito Santo. Então, coinonia não é só comunhão entre os irmãos. Nós vamos além disso. O nosso chamado é para que você tenha um mover permanente de comunhão com o Espírito Santo. Veja o contexto de Filipenses 2:1. Filipenses 2:1. Olha só. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma coinonia do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. Fala outra vez de coinonia. E fala novamente coinonia ligada ao quê? Comunhão com o Espírito. Então você tem que entender que o cerne da nossa identidade não é outro. É o quê? Intimidade. Por isso que vocês estão o tempo todo vindo eu pregar sobre intimidade, vida com Deus, tempo com Deus. Porque essa é a razão da nossa existência. Esta é a nossa identidade. Estão entendendo? Nós não estamos fazendo uma declaração de comunhão só com os irmãos. Nós estamos declarando que fomos um povo escolhido por Deus para ter o que com Ele? Comunhão, intimidade. Compreendeu agora do que você está fazendo parte? Você não faz parte apenas de uma igreja. Você não faz parte apenas de um grupo. Você tem uma identidade. Agora, se você
não está seguindo a tua identidade. Por exemplo, alguém que usa uma identidade falsa. Significa que você não está identificado. Se não está identificado, você não está na natureza da tua pessoa. Então, se há algo que tem que ser flagrante na vida de cada um de nós aqui, é o quê? A identidade, a comunhão com o Espírito. Você pode fazer tudo o resto, mas a nossa identidade está na comunhão com o Espírito Santo. O resto é perfumaria. Essa é a nossa identidade. As pessoas têm que ir na tua casa e ver isso. As pessoas têm que vir aqui nesta igreja e ver que as pessoas que estão aqui têm isto. Essa é a nossa marca registrada. Quem me ouve 5 minutos já vê do que eu falo, o que sai da minha boca. Logo sabe o que eu tenho no meu coração. Então, quando se fala de koinonia, nós estamos falando do quê? De uma festa de fraternidade. Nós estamos falando de uma relação íntima. Agora, como que eu posso ser koinonia e não ter uma vida de intimidade? Eu estou vivendo o quê? Uma farsa. Ninguém nesta cidade tem a obrigação que nós temos. Porque nós declaramos que somos. Somos o quê? A comunhão com o Espírito. Para os outros, vamos dizer assim, um voluntariado viver isto. Nós não. Nós estamos declarando que somos. É diferente. Da onde que você é? Da koinonia. O que você acabou de falar? Eu sou daqueles que têm comunhão com o Espírito. Até brinquei. O Caio, a Mel e a Bebel foram num retiro na Igreja da Paz. A Bia. E a Bia. Daí eu falei, eles estão representando a koinonia lá. Será que o testemunho deles serão bons ou ruins? Porque você tem uma marca. É isso que nós temos que entender. Se eu sou da koinonia, tem algumas coisas que tem que estar visível na minha vida. Porque a minha declaração de identidade é essa. Santidade. Intimidade, profunda revelação do Espírito, andar no Espírito, ouvir a Deus. Nós optamos em ter uma identidade de santíssimo lugar. Esta é a nossa identidade. Nós não temos identidade de pátio, nós não temos identidade de santo lugar. Nós temos identidade de intimidade, isto é, de santíssimo lugar. Em nós tem que ser visto o fogo do Espírito. Em nós tem que ser visto os dons do Espírito. A manifestação dos dons. Essa é a nossa identidade. Estão compreendendo? Eu quero contar uma história para vocês. Eu quero contar uma história que fala sobre a intimidade sem nada em troca, que é a verdadeira koinonia. Um homem deixou sua mulher por 20 anos. Trabalhou com fidelidade para um mesmo patrão. Na hora de pedir a conta, depois de 20 anos,
que deixou o seu casamento para servir esse patrão, na hora de pedir a conta, no acerto, o patrão fez uma pergunta: você quer o dinheiro ou você quer um conselho? O que vocês acham que ele escolheu? Não. Antes de você responder, o que você escolheria? Um conselho. Vamos ser verdadeiros. Depois de trabalhar 20 anos, você quer o quê? Você quer um conselho? É aí que a gente vê a identidade. Ou melhor, a intimidade. Quem tem intimidade com Deus não está com Ele pelo que Ele pode dar, mas pelo que Ele revela. O patrão aqui é Deus. É alguém que deixou natural para ter intimidade com Deus. E Deus te pergunta assim: você quer a bênção? Você quer só a prosperidade? Você quer o dinheiro? Depois de me servir por tanto tempo, quer um conselho. E o homem escolheu: eu quero conselho. Diferente da maioria de nós. Porque muitos de nós vêm para a igreja porque quer alguma coisa de Deus. Mas hoje eu quero fazer uma correção de percurso na tua vida. Se o teu objetivo de ir para uma igreja para isso, você está errado. O que Deus te chamou para cá é porque Ele quer uma intimidade com você. Isto é, Ele quer que você tenha a comunhão do Espírito. Ó, chegou a Isabel. Você é Isabel. Isabel. Olhem bem. O patrão falou para ele: primeira coisa, nunca seja apressado. Nunca seja curioso. E nunca se precipite no julgamento. Sabe quando que aprendemos isso? Só na intimidade. Quanto mais intimidade nós temos com Deus, menos apressado nós ficamos. Porque mais dia, menos dia, a bênção vai chegar. Eu não preciso me apressar. O que é meu, ninguém tira. Ai, meu Deus, se eu não casar com ela, se ela é tua, ela vai te esperar. Muitos pastores dizem assim: ah, mas fulano saiu da igreja. Não era meu filho. Os verdadeiros filhos ficam com os pais. Então, nunca seja apressado. Nunca seja curioso. Qual é a característica do curioso? Ele só quer saciar uma necessidade temporariamente. Por isso que ele é curioso. Meu Deus, o que é? Ai, meu Deus! Viu e daí, pronto, acabou. Mas eu acho que o terceiro conselho que recebemos na comunhão com o Espírito é a mais interessante. Nunca julgue as coisas precipitadamente. Isto é, pela aparência. Meus amados, quando temos comunhão com o Espírito, nunca seremos pegos nas aparências. Eu me lembro tão bem de Deus falando com Samuel. Aquele texto de 1 Samuel 7, ele toda vez que eu prego, dentro de mim ele causa algo. Um menino que ouvia Deus. Um menino que foi posto no templo porque a luz estava apagando. Um menino que tinha extrema intimidade com Deus. Agora Deus diz assim: Samuel, para! Eu não me movo pelas aparências.
Eu me movo pelo coração. Sabe o que isso fala comigo? Porque nós, gente, principalmente nós líderes, sacerdotes, pastores, nós caímos nesse erro. Ao passar do tempo, vamos perdendo a intimidade. E chegamos a ponto de começar a julgar as coisas pelas aparências. Isso é, na alma. Quem tem discernimento de espírito não julga nada mais pela aparência. Julga pelo seu discernimento espiritual. Isto é, só leva nessa dimensão de discernimento quem tem o quê? Koinonia. Quem tem comunhão com o Espírito. Você quer saber algo que me causa uma grande indignação? O julgamento precipitado. Porque é o julgamento das aparências. Este homem então saiu do emprego. E quando ele estava saindo, um carro parou para lhe dar carona. Ele deve aceitar ou não? Sim ou não? 20 anos fora de casa. Aceita ou não? Porque o primeiro conselho foi o quê? Não tenha pressa. Só o Espírito pode nos ensinar isso. Não ter pressa, porque quem tem pressa come cru. Ele não aceitou a carona. Anoiteceu e ele teve que parar em um hotel. À noite, quando ele estava dormindo, ouviu um barulho no corredor do hotel. Levantou da cama e quando ele ia abrir a porta, ele se lembrou do segundo conselho do patrão. Não seja curioso. Interessante. Ele não saiu do quarto, mas de manhã ele ficou sabendo o que aconteceu. A primeira coisa que ele ficou sabendo, que a pessoa que parou o carro para dar carona para ele, era um bandido que roubava todas as pessoas naquela região. Ele podia ser, de alguma maneira, até morto. O barulho do hotel foi alguém fora de si que entrou no hotel, uma pessoa esquizofrênica, e todos que saíram no corredor foram mortos. Ele matou aquelas pessoas. E é isso que você tem que entender. Quando temos comunhão com o Espírito, nós nunca vamos ter pressa. Logo, nunca seremos surpreendidos com as armadilhas montadas contra nós. Segunda coisa, nós não vivemos por curiosidade, porque nós vivemos por revelação. Quem tem comunhão com o Espírito não tem curiosidade, porque ele sabe o que vai acontecer, porque é revelado por Deus. Eu estou te contando isso para você ver a essência do teu chamado, por que você veio parar na Graciosa, por que você veio parar na Koinonia, qual é a nossa identidade, qual é o nosso serviço, por que existimos. E quando ele foi chegando em casa, de longe ele viu a mulher dele sentada no colo de um rapaz. Francisco, o que você faria? Exatamente. Qualquer homem sairia correndo. Só que ele tinha o terceiro conselho. Qual que é?
Nunca julgue precipitadamente. Vocês querem manter a comunhão com os teus irmãos? Nunca julgue ninguém precipitadamente. Nunca julgue sem conhecer o outro lado da história. O grande problema que nós temos e que quebramos fácil comunhão é porque nós vamos pelas aparências. E quando ele chegou correndo, já chamando a mulher de infiel, a mulher disse assim: meu bem, esse aqui é o nosso filho. Quando ela explicou, ele viu que ela nunca foi infiel. Pois durante esses 20 anos, a única coisa que ela fez foi cuidar do seu filho. E que todas as tardes, quando ela ia para frente da casa com o filho durante 20 anos, ele lhe fazia uma pergunta: quando o papai vai voltar? Isso a gente só aprende de um lugar, gente. No altar secreto. Quando temos comunhão com o Espírito. Não ter pressa, não ser curioso e nunca ser precipitado em julgar. Vocês querem ver uma pessoa que não tem comunhão com o Espírito? Ela faz sempre o inverso. Ela quer tudo na hora, sem ser a hora, o tempo certo das coisas acontecerem. Gente, nunca se preocupe com o tempo, porque o tempo pertence ao Senhor. E por Ele estar fora do tempo, é que Ele conhece o teu tempo. E Deus não tem pressa, porque Ele está fora do tempo. E às vezes a gente fica dizendo assim: mas Deus, quando eu queria você não me dava, e agora que eu não quero, você me dá. Pois é, porque Deus sabia que quando você queria, ia ser a tua morte, a tua destruição, a tua desgraça. Mas agora Ele pode dar, porque como você esperou o tempo de Deus, agora você está maduro para receber aquilo que Deus quer te entregar. Por isso não podemos ser o quê? Apressados. Mas isso só aprendemos com a comunhão com o Espírito, com a intimidade com Deus, com a revelação do Espírito. Eu sempre tive um sonho nesta igreja, de pessoas comprometidas com Deus. Porque quem é comprometido, ele nunca queima etapa. Ele sabe que um tempo é para limpar banheiro, outro tempo é para carregar cadeira, outro tempo é para cuidar da escola, daí começa a se envolver no CTBK. Ele não queima etapa, ele sabe que é uma escada. E cada ano que passa ele vai crescendo um pouco. E na intimidade com o Senhor nós vamos crescendo junto. Porque quanto mais íntimo eu fico do Senhor, mais Ele vai me dando responsabilidade. Mas tem gente que em um ano já quer fazer tudo. Tem gente que quer conhecer tudo, curiosamente, com curiosidade, porque ele não quer ter a responsabilidade do compromisso. Mas o pior são aqueles que sentam-se nas suas confortáveis cadeiras para julgar os outros. Não, porque se eu fosse o apóstolo, eu faria diferente. Nós normalmente olhamos por uma janela de uma direção só. E queremos, com a imagem e a visão que temos, julgar os outros que estão em outra janela, vendo uma outra coisa. Esse é o nosso problema.
Só quem sente, só quem vive, sabe o que passou e o que viveu. Por exemplo, a vida da Neurilene. Ela pode me contar 10 vezes, eu nunca vou sentir o que ela sentiu. Nunca. E de cada um de vocês. Mas nós temos o péssimo hábito de julgar sem ter revelação. Ah, vocês sabem porque fulano de tal é assim? Por isso, por isso, por isso. Julgamos pelas aparências. Não. Meus amados, koinonia, comunhão, é parecido com fazer purê de batata. Você já viu, você sabe que existem muitos tipos de batata. Vocês sabem a origem da batata, de onde vem a batata? Todo mundo acha que é da Inglaterra, mas é do Peru. Então você vai no Peru, do mesmo jeito que tem um monte de batata, tem um monte de milho lá. Teve milho que até me assustou do tamanho que o bicho é. Roxo, grande, desse tamanho assim. Desse tamanho, mas um pouquinho menor. Eu sabia que você ia mandar eu diminuir. Desse tamanho. Então, você já viu batata roxa? Você cozinha em uma panela batata roxa. E na outra, você cozinha batata normal. Daí você tira a casca de uma e a casca do outro e manda fazer um purê. Quando o purê está pronto, você vai ver a diferença de uma batata para outra? Isto é koinonia. Isto é koinonia. É que não existe mais diferença. A intimidade tua com Deus não se sabe onde começa o homem, aonde termina Deus. Isto é koinonia. A intimidade nos levará a isto. A ponto de vivermos aquilo que Paulo diz: não vivo mais eu, mas vive Cristo em mim. Quer dizer, eu fiquei tão íntimo do Espírito Santo, eu andei tanto com Ele, eu conversei tanto com Ele, eu me entreguei tanto a esta koinonia, que hoje não sou mais eu que vivo, mas é Ele que vive em mim. Qual é a diferença de um purê feito com 2 batatas diferentes? Não tem. Assim é a nossa comunhão, a nossa koinonia. Porque começa uma cumplicidade tua com o Espírito e tua com os irmãos. Se nós compreendermos os 2 grandes mandamentos que Jesus falou, amar ao próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, nós compreendemos o que é koinonia. Você ama tanto a Deus que chega uma hora de você tanto amar Ele, você pega todos os tique-tique dele. Eu vivo com a Marilia há 30 anos quase. Eu já conheço todos os tique-tique dela. E de vez em quando eu me pego fazendo algumas coisas que ela faz. Por causa da intimidade. Vou contar uma experiência que eu tive sexta-feira. Ela chegou para mim e disse assim: menininho, romântico, você sabe que às 4 horas eu tenho que sair daqui, porque eu vou pegar minha mãe. E era 3h30, eu estava saindo do escritório do Adriano.
Dava tempo suficiente para chegar até as 4. Quando eu vou dar ré na caminhonete, não entra nem uma marcha. E eu conheço ela intimamente. Eu sei que uma das coisas que irrita profundamente ela é quando eu piso na bola na questão dos horários. E eu sou um homem em restauração. Entendeu? Eu disse, agora. Ela na ministração, eu ligava. Eu já tinha ligado antes. E disse para ela, Marili, eu preciso estar aí às 4 horas. Ela precisa. Então eu já sabia que eu não tinha negociação. Estava decretado. O que eu fiz? Eu digo, o que eu vou fazer aqui agora? Já sei. Engatei a ré, liguei o motor. A caminhonete deu 2 pulos, pegou e ninguém parava, eu fiquei sem embreagem. Só no freio. Freiei, morreu o carro. Digo, viu? Já deu certo para fazer a manobra. Agora eu vou engatar uma marcha, deixa eu ver. Será que se eu puser terceira, sai em terceira? Vou tentar. Pus terceira, liguei o motor e orei para ninguém estar passando por mim na saída do estacionamento, para eu poder sair do estacionamento. Deu certo. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que eu me propus ir com uma marcha para a chácara? Digam para mim, por que eu me propus a fazer isso? Porque eu sabia que era extremamente importante para ela estar com a mãe dela na despedida da mãe. E se eu quebrasse isso daí, eu causaria um problema sério. Vocês viram o que é cumplicidade? Koinonia é cumplicidade. Koinonia é quando eu sou capaz de fazer esforços acima do normal apenas para manter o quê? A cumplicidade. Isto é koinonia. Aonde eu sou capaz de abrir mão da final da Copa do Mundo para ter uma intimidade com o Espírito. Decisão. Alemanha e Brasil. E Deus te fala, hoje eu quero um encontro contigo. Daí. Senhor, a Copa é no Brasil. Senhor, o Brasil está na decisão. E Deus escolheu aquele dia para te ensinar que é mais importante a intimidade com Ele do que um jogo de futebol. Isso é koinonia. Se você não sabia, é nisto que Deus te pôs. Alguns vieram pelo cabresto, outros vieram porque quiseram, outros foram arrastados, mas nós fomos chamados para ter cumplicidade com Deus. A nossa intimidade, ou melhor, a nossa identidade, significa intimidade. Agora que você compreendeu qual é a identidade, da onde você foi chamado, e você compreendeu que o que Deus quer na tua vida é a comunhão com o Espírito,
e você não está tendo comunhão com o Espírito, eu queria te chamar para hoje você fazer um pacto com o Espírito Santo. Vocês vejam que eu não estou falando de Deus e não estou falando de Jesus. Por escândalos de muitos teólogos, eu faço uma diferença muito grande entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje, eu quero que você faça um pacto. Não é pacto de salvação. Não é pacto de adoração. É pacto de intimidade. E o pacto de intimidade nós fazemos com aquela pessoa que foi deixado para ser o nosso ajudador. E é aquele que nos enche do Espírito, e é aquele que nos enche de poder, e é aquele que nos dá o que precisamos para tudo que precisamos para adorar o Senhor. Então eu queria chamar aqueles que quiserem fazer esse pacto com o Espírito Santo, que querem verdadeiramente viver uma koinonia, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Nós vamos começar a adorar ao Senhor. E você vai convidar o Espírito Santo para esta comunhão, para essa cumplicidade. Eu quero contar para vocês que muitas vezes eu estou andando de carro em Palmas e eu digo assim: Espírito Santo, vamos comigo, senta aqui no meu lado. E eu vou conversando com ele. É para isso que eu estou te chamando. É para você viver a essência do que é koinonia. É isto que a palavra falava da igreja primitiva. E eles viviam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. E quando fala de comunhão, koinonia, estava falando exatamente dessa relação que a igreja tinha com o Espírito Santo. Nós temos que deixar de ser religiosos, mas ter comunhão com o Espírito Santo. Você vai ver que depois desse pacto, você vai entrar em um outro nível de revelação. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Adore ao Senhor. Faça uma entrega hoje. Você tem corrido demais. Você tem sido muito precipitado. Você tem sido muito apressado. Você tem buscado as coisas muito mais por curiosidade do que verdadeiramente por chamado. Você tem sido precipitado no julgamento, julgando as pessoas, julgando a Deus. Julgando tudo. Faça um pacto com o Espírito. Uma cumplicidade. Que hoje seja inaugurado na tua vida o que Paulo dizia: não vivo mais eu, mas vive o Senhor em mim. Hoje, se aliance com o Espírito Santo de tal maneira que você não vai saber mais os limites, quando é você e quando é Ele. Faça isso. Faça esse pacto com o Senhor. Hoje você renova uma aliança, porque o nosso Deus é Deus de aliança.
Senhor, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu fui apressado, queimei oportunidades, queimei, como se chama? Etapas, me precipitei. Por isso, tira agora de mim, Senhor, toda a pressa, que o meu espírito se acalme, para que eu saiba esperar o teu tempo em tudo, como diz a tua palavra. Há tempo de casar-se, há tempo de se abraçar, há tempo de plantar, há tempo de semear, há tempo de colher. Eu quero viver o teu tempo. Por isso, tira de mim toda ansiedade, todo ativismo, em nome de Jesus. Senhor, trata agora minha alma de toda curiosidade. Tem coisas que eu não preciso saber. Tem coisas que eu não preciso me envolver. Por isso, Senhor, hoje, seja sarado a minha visão, os meus ouvidos espirituais, para que eu esteja pronto para receber as tuas revelações, mas não esteja sendo atraído para nada através da curiosidade. Mas principalmente, eu quero que uma obra seja feita no meu interior. E que só você, Espírito Santo, pode fazer. Eu não quero julgar mais nada. E ninguém. Precipitadamente. Tira de mim agora, Senhor, essa ansiedade de viver por aparência, de julgar por aparência. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu quero ter a tua mente. Espírito Santo, eu te entrego a minha mente, para que a partir de hoje, com uma cumplicidade e uma comunhão, que eu nunca tive, eu possa ter. Eu faço isso em nome de Jesus. Eu quero que você venha aqui à frente, que você vai selar esse pacto e essa aliança com óleo, porque a palavra de Deus diz que o óleo quebra o jugo, isto é, a unção quebra o jugo. Então, por que não vivemos nessa dimensão do que hoje entendemos o que é koinonia? Exatamente pelos jugos que carregamos, pelo que achamos, porque sabemos demais. Em vez de esperar o Espírito, nós queremos estar na frente de tudo. Quantas pessoas eu tenho falado, calma, espere o tempo, não é tempo. Por que eu falo isso? Porque depois de andar 20 anos com Deus, você aprende como aquele homem da história aprendeu. Não tenha pressa, não seja curioso e não julgue precipitadamente. Amém? Vem aqui à frente pegar um pouco de óleo e se unja em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus falou com você nesta noite. Podem sentar então. Essa é a nossa identidade, gente. Da onde que você é? Sou da koinonia.
Isto é, este nome já é a tua identidade. Isto é uma pessoa que tem comunhão no Espírito. Amém?